Olá, gerente de projeto sustentável, GPS, equipe sustentabilidade, meio ambiente, governança corporativa, responsabilidade social. Sou Eduardo César da Project Max, seu PMO virtual sustentável e falando na continuidade, apresentando cases de sucessos do ESG. Vamos falar então aqui de uma empresa logística, MRS Logística, da qual trabalhamos inclusive na própria companhia, né? Conhecemos bem o grupo, conhecemos a companhia e toda a sua preocupação socioambiental, né, com preocupação com o meio ambiente e tudo mais da grande companhia do transportes logísticos ferroviários, a MRS Logística. Então, a MRS Logística, justamente é uma empresa de logística que atua aí na malha de São Paulo, Minas e Rio, até similar aí ao próprio nome da companhia, né? MRS, de Minas, Rio e São Paulo, mas são apenas as iniciais da companhia, formada por grandes grupos, né? As empresas se uniram, montaram a concessionária, que tem então a concessão da malha de São Paulo, Minas e Rio. Então, o grupo CSN, muito forte, né, na parte aí, né, da siderúrgica aí no Rio de Janeiro e tudo mais, Minas Gerais, fortíssimo grupo, CSN. A CSN Mineração também tem as ações. O grupo MBR, muito forte, Mineração Brasileiras Reunidas, formada por inúmeras companhias. A Vale, da qual também trabalhei também, tivemos oportunidade, ainda prestamos consultoria para a companhia, a nossa grande companhia nacional Vale. O grupo Gerdau, enorme também, né, do aço aí, do ferro, das malhas, né, de tudo mais. E a Uzi Minas Mineração. Então, não precisa dizer nada, a formação deste grupo fortíssimo, né, principalmente no ramo aí de siderurgia e mineração, na grande eixo, né, São Paulo, Rio, São Paulo, Minas, Minas, Rio. Então, a companhia que percorre todas essas companhias, inclusive, e leva até os cordões de exportação, os portos, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, né, do Porto de Santos e no Porto Rio de Janeiro. Então, né, ela vai a malha desde da operação da fonte até a distribuição. Então, um grupo muito forte. Aqui a participação acionária de cada componente do grupo, né? A Vale tendo uma força enorme, né? Mas principalmente a MBR assumindo grande parte e responsabilidade do grupo. Então, uma empresa bastante diversificada, tem até outros investidores, ações aí, etc. e tal. Então, os grupos fortíssimos da siderurgia e mineração se uniram para fazer o transporte logístico. Aí, justamente a Malha, né, da qual tivemos oportunidade de conhecer, inclusive pessoalmente, e éramos responsáveis pela ampliação de todo esse corredor, né, a repotencialização de todos os terminais, né, das edificações e tudo mais no grupo, né, que trabalhamos aí no anos 2000. Então, a malha ferroviária é enorme, captando desde as fontes, né, em Minas Gerais e fazendo a distribuição, então, no estado aí do Rio de Janeiro e em São Paulo, e percorre todo o Vale do Paraíba, passando por inúmeras companhias também, como a BASF e etc. Então, são trens, né? E fazendo operações logísticas diversas, dos mais diferentes, né? Com muita força, então, mesmo no transporte ferroviário, né? Industrial. Então, sendo aí uma companhia do coração aí da siderurgia, mineração e do transporte, né, de cargas no eixo São Paulo, Minas e Rio. Uma malha antiga, inclusive, né? E com bitolas métricas também, né? Então, tem se buscado potencializar, melhorar toda essa malha, a descida aí, né, da Serra do Mar, muito importante, a ferrovia do aço, a preservação dos túneis, né, e manutenção e preservação, a contenção de encostas enorme também, principalmente aí no Vale do Paraíba, na chegada do Rio de Janeiro aí, né, e na descida também da Serra de Santos, onde tem a cremalheira e aí fotos aí, etc., né, dos pontos de carregamento aí na malha aí em Minas Gerais e levando até então o porto.
Então é um fluxo completo, chamamos de door to door, né, de porta a porta, desde do cliente, algumas vezes até fluxo rodoviário, passando pelo terminal multimodal, e aí então o trem faz o fluxo ferroviário, o trem da MRS, levando até os terminais portuários para exportação, ou de volta até um terminal multimodal, trazendo de volta um fluxo rodoviário e aí levando até um CD, um centro de distribuição. Então, isso é muito interessante, né? A solução do transporte de containers, inclusive, né? Então, door to door, ou CD para o CD, ou door to CD, ou até exportação internacional, passando por multimodais. Então, a companhia percorre então com essas cargas muito pesadas a grande distância, deixando para as pontas o fluxo rodoviário, a distribuição em veículos menores, tal, que é a parte inteligente, a parte logística, e aí os grandes desafios nos terminais multimodais dessa mudança, né? Inclusive, então, na operação também no porto, né? No terminal portuário. Então, importante empresa da logística brasileira de transporte de cargas, né, percorrendo aí então. Aqui são as rotas e capacidades de cada uma de suas malhas, né? Daí entre margens Porto de Santos, Campinas, né? O Jundiaí, Santos, São Paulo, Vale do Paraíba, como comentamos, toda a distribuição da malha na região de Belo Horizonte, né? E toda Minas Gerais, indo então até Floriano, Itatiaia, São Paulo e Sete Lagoas. Então, vejo as frequências das rotas dos transportes de containers, né? O seu transtime aí também, o tempo de trânsito, tudo mais, as capacidades, né, de toneladas mês e assim por diante. Então, realmente um grande operador logístico, da qual tivemos grande a felicidade de trabalhar. Inúmeros terminais, como falamos, aqui são apenas citados os 12 principais, então você pode levar a sua carga através do modal rodoviário até um desses terminais de transbordo e aí levar a sua carga para grande distância. Então você é um operador de Minas Gerais, consegue operar lá e levar. Idem para Campinas, toda a malha do Vale do Paraíba, como falamos, o trem da BASF, da Bung e todos os, né, todos os demais aí, é tudo muito importante. Então, essa malha, né, o Grande São Paulo, o Grande BH, Grande Rio, Porto de Itaguaí, Porto do Rio, região de Volta Redonda, onde a CSN opera com muita força, as vertentes aí de Minas, Zona da Mata, Vale do Paraíba, BASF e tudo mais, o Porto de Pederneiras, que é muito importante, que esse, mudança de modais logísticos, né? A região de Campinas, força aí no interior paulista e assim por diante. Então, é uma malha muito importante. Então, imagine os aspectos da sustentabilidade de toda essa malha, né? Muito importante. Então, potenciais ainda em expansão. Então, podemos conhecer um pouco aí da companhia, né? Trens de containers e trens de carga. Então, isso é muito importante. E aí, uma empresa em expansão, a força da juventude aí, né? Diversidade de gêneros, aí vejo aí que já tem a equidade, né? Entre homens e mulheres nas operações da companhia e multimodal, atuando então nos três estados, multicultural. A mensagem do presidente, né? Do Guilherme Melo, qual tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, a missão, visão e valores da companhia, muito importante, e as expansões aí, né, da malha ferroviária. Trabalhamos aí na segregação leste, né, onde foi muito importante separar então a malha ferroviária de cargas da CPTM, né? Foram 14,5 km ali de Manuel Feio, Calmon Viana, Poá, Suzano, Itaquá e assim por diante até Mogi, e aí separando, evitando então o potencial de risco de acidentes entre a malha ferroviária e a malha ferroviária de cargas e a malha ferroviária de passageiros. Então, isso por si só, a segregação leste de São Paulo, esses 14,5 km de malha, por si só já é sustentável, né? Imagine um acidente entre um trem ferroviário de carga com um trem de passageiros da CPTM, né? Seria um caos, né? Assim como vimos recentemente que aconteceu na Índia. Então, é muito importante, só por si só isso já mostrou um projeto sustentável.
A companhia, então, tem a sua gestão de sustentabilidade, 68 mil empregados, né? Desculpa, pessoas atendidas, né? Nos 816 mil produtos transportados, que são impactos na época da pandemia, né? A pandemia, então, a companhia operou, ajudou, ela percorre 39 municípios ao longo de sua malha e ela procurou, distribuiu vacina, ajudou as pessoas, né? Até nos respiradores e tudo mais. Então, foram os aspectos da gestão da sustentabilidade e da governança corporativa do grupo MRS Logística durante a pandemia. A companhia possui código de ética e conduta muito importante, né? E o que não pode ser feito em letras garrafais enormes com exclamações vermelhas, né? Então a MRS não tolera medidas e atitudes que caracterizam e possam ser interpretadas como assédio moral, punição de abuso físico, assédio sexual e etc. Então isso está lá no seu código de conduta com exclamações mostrando a missão, visão e valores da companhia, né? Então, muito importante isso. O relato, né, integrado. Então, a companhia também adere ao relato integrado, até pela formação das suas empresas formadoras, como a Vale, né, que utiliza também o relato integrado, a CSN, os Minas e assim por diante. E possui um canal de denúncias aberto, até através até do QR Code, você pode fazer a sua denúncia, ou você pode entrar aí, né, na página aí um exemplo aí, né, de abertura de página do relato aí. Então, o que, quem, quando, como, o seu 5W2Hs, e você pode, né, de uma maneira pode se identificar ou não, falando qual foi então o código de conduta que está potencialmente quebrado, né? E aí então, através do canal de denúncias, ó, a equipe do compliance da companhia, né, da auditoria e da governança vão investigar o fato e você pode fazer até de uma maneira autônoma, não precisa se identificar. Então, é um canal de denúncias aberto. Imagine, né, nos três estados, São Paulo, Minas e Rio, essa malha enorme, né? Então, muito importante tudo isso, essa quantidade de colaboradores e até o canal de denúncia aberto para a comunidade.